Meus prezados, queridos, amados de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Essa paz que excede todo entendimento. Aqui é o pastor Chico Chagas, da Assembleia de Deus Pão da Vida, da cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. Essa mensagem eu quero dar um título a ela. O homem é o mais ingrato dos seres. Porque nós sabemos que existem muitas pessoas que são beneficiadas por Deus, pessoas que recebem bênçãos sem medidas, e após serem abençoadas, viram as costas e esquecem de Deus. O homem que não ama e não é grato a Deus, ele é a mais ingrata das criaturas. Deuteronômio capítulo 32, versículo 6 diz: é assim que recompensas ao Senhor, povo louco e insensato? Não é Ele teu Pai que te adquiriu, que te fez e te estabeleceu? De todas as criaturas, meus prezados irmãos, todas as criaturas geradas por Deus, o homem foi o único que Ele escolheu para se relacionar. Com alguns em especial, Ele levou esse relacionamento a níveis mais profundos, de tal modo que escolheu alguns para habitar neles, aos quais chamou de eleitos. E ao fazer nestes morada, os adotou como filhos e os fez co-herdeiros de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Dentre os muitos pecados naturais que acompanham o homem, desde o seu nascimento, o versículo em Deuteronômio 32,6 chama a atenção para um em especial que de início não parece tão perigoso quanto os pecados tidos como mais terríveis. Um exemplo, por exemplo, a rebeldia, a vaidade, a idolatria, a desobediência e outros mais. No entanto, com o tempo nos envolve de tal maneira que quando damos conta, o estrago em nossas personalidades já está feito. A ingratidão é isso. É disso que o versículo fala, da ingratidão do homem por não ser grato a Deus, que sempre esteve ao lado dele, que se relacionou com ele, que fez ele a sua imagem e semelhança. Ingratidão é a incapacidade que alguém tem de reconhecer o bem que lhe fizeram, agindo de forma correspondente a isso. Em Neemias capítulo 9, versículos de 21 a 26 está escrito: sim, por 40 anos os sustentaste no deserto, não lhes faltou coisa alguma, a sua roupa não envelheceu, os seus pés não se incharam. Além disso, lhes deste reinos e povos que lhes repartistes em porções. Assim eles possuíram a terra de Sion, a saber, a terra do rei de Hesbom e a terra de Og, o rei de Bassã. Outro sim, multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu e os introduziste na terra que tinha dito a seus pais que nela entrariam para possuírem. Versículo 24, os filhos, pois, entraram e possuíram a terra, e abatestes perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhe entregaste nas mãos, como também os seus reis, os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. Tomaram cidades fortificadas e uma terra fértil, e possuíram casas cheias de sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas, olivais, árvores frutíferas e abundância. Comeram, pois, fartamente, engordaram, viveram em delícias pela tua grande bondade. Não obstante, foram desobedientes, se rebelaram contra ti, lançaram a tua lei para trás das costas e mataram os teus profetas que protestavam contra eles para que voltassem a ti. Assim, cometeram grandes provocações. Vemos aqui um breve relato de como um povo pode se comportar de forma tão insensível. Os dois versículos seguintes, os 27 e o 28, mostram o ciclo que esse comportamento formava. E o versículo 29 explica os erros e expõe os motivos que levaram os hebreus ao erro. A soberba. A soberba lhe subiu a cabeça. A palavra hebraica, zaron, que traduz soberba, significa literalmente arrogância, mas também pode apontar para presunção e orgulho. E todos esses termos apontam para um só caminho, a queda. É o sentimento que nos faz pensar que somos autossuficientes, que não precisamos tanto assim de Deus e que somos capazes de caminhar com as próprias pernas. Esse sentimento começava a produzir ingratidão quando o povo se esquecia do caminho que havia trilhado para chegar onde havia chegado, e que foi lembrado por Neemias nos versículos 21 e 25, de como em sua obediência havia sido abençoado e tornado próspero vencedor. É como se todo aquele sucesso de repente tivesse saído do nada ou sido conseguido com suas próprias forças. É comum, muito comum, vermos isso todos os dias. Pessoas chegando às igrejas completamente destruídas, derrotadas, enfermas, doentes, condenadas às vezes até à morte. Seus casamentos em crise, pessoas decepcionadas, traídas, deprimidas. Vemos como elas se entregam a Deus de uma forma intensa, sem faltar aos trabalhos, participando das atividades da igreja, até que um dia os seus problemas começam a ser solucionados. Deus coloca a mão em cima e começa a resolver os problemas. A presença abençoadora de Deus modifica suas vidas.
No começo, elas testemunham: Deus me abençoou. Dizem para toda a igreja, como diz o final de Neemias 9:25, comeram e se fartaram e engordaram e viveram em delícias pela tua grande bondade. Para logo em seguida vermos essas mesmas pessoas, de repente esquecendo de todo o caminho que tiveram que percorrer para restaurarem suas vidas, se reerguerem e começaram a pensar que chegaram ali por sua própria capacidade e inteligência. Isso é a presunção. Não deram ouvido aos mandamentos de Deus. Não compreenderam que foi Deus com sua mão poderosa, com a destra de sua justiça, que os tirou daquela vida que viviam antes, que lhes deu saúde, que lhe prolongou os dias de vida. Não dar ouvidos quer dizer não dar importância. Não ligar para algo, não levar a sério, é o primeiro sintoma da presunção, do orgulho. É se sentir seguro de si a tal ponto que já não é mais necessário ouvir quem quer que seja além de si mesmo. Mas tudo não passa de uma armadilha de Satanás. E por quê? É fácil responder. De onde vem o orgulho e a soberba? Vem de uma situação privilegiada onde nos encontramos. Pode vir de um cargo importante ou mesmo de um saldo bancário bem gordo. Esses elementos alimentam o nosso ego, nos dão uma falsa sensação de poder. Está armado o laço que Satanás queria, está armado para lhe derrubar. E para que ele seja disparado, falta só um detalhe: esquecermos de que só chegamos aonde chegamos porque Deus nos levou até lá. E ao fazermos isso, não vemos mais necessidade de dar ouvidos aos seus mandamentos. E o que vem a seguir é o que chamamos de efeito dominó. Um erro levando a outro erro. Não aceitamos mais os juízos de Deus. Viramos os ombros, endurecemos a cerviz. Nos recusamos a ouvir tudo isso causado por quê? Pela incapacidade do homem de ser grato a Deus que mudou a sua vida. E o que não nos falta são motivos óbvios para sermos gratos a Deus eternamente. Ele nos ressuscitou com Cristo. Morremos para o mundo de pecado, ressuscitamos com seu Filho Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Estávamos fadados à morte, ao inferno, à condenação. Pecamos e destituídos ficamos da glória de Deus, é o que está em Romanos 3:23. Mas Ele olhou para nós. 1 João 4:20. Diz uma frase linda nas Escrituras: Ele nos amou primeiro. Sem Ele não teríamos vida, não saberíamos o significado da palavra esperança. Foi Ele, como diz Davi no Salmo 42, nos tirou de um lago horrível, de um charco de lodo. Se temos vida hoje, temos graças a Ele. Ele fez tudo por nós, sem que nós merecêssemos. Quem é capaz de fazer tudo, inclusive dar a própria vida por alguém que só fez o mal, que vive afundado no pecado, afundado em todas as obras da carne? Acredite, só Jesus é capaz de tal façanha. Ao que 1 Pedro 3,18 diz: Pois Cristo padeceu uma única vez, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Esta é a essência da palavra graça, que traduzido do grego charis, quer dizer favor imerecido, que Deus nos concede. O único homem perfeito que caminhou sobre a terra, o Filho de Deus, não olhou para as nossas fraquezas, nossas iniquidades e transgressões. Seu amor foi tão grande que chega a ser inexplicável. E foi esse amor que nos salvou, sem que merecêssemos sequer uma só gota do seu sangue. Esse sangue que foi derramado no Calvário. Se conhecêssemos o amor, conheceremos a graça que Ele tem para com todos nós. Esse favor imerecido que Ele nos deu. Ele não cobrou nada pelo que fez. Só por amor, somente por amor. Imagine que alguém peça para morrer em seu lugar, sem que você saiba de nada. Imagine também que essa pessoa que pediu para morrer em seu lugar e que você mal conhece, pagou suas dívidas antes de morrer. E finalmente, essa pessoa que sem você pedir nada ou conhecer, pela qual você nunca fez nada de bom, te deixou uma herança que nunca terá fim. E o mais surpreendente de tudo isso, você não terá que pagar nada para ter acesso a tudo isso. Isso não parece loucura? Claro que parece. E é pelo menos para alguns loucura. 1 Coríntios 1,18 afirma que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Glória a Deus, aleluia. O que mais é preciso dizer para prevenir a humanidade do vírus da ingratidão? Será que temos de passar sempre pelos mesmos vales por culpa da nossa própria arrogância? Será que temos que ser novamente entregues nas mãos de nossos inimigos? Voltarmos a ser oprimidos porque somos tão incapazes de reconhecer o bem que nos fizeram Jesus, o Espírito Santo, o Pai Eterno?
Lembremos do que diz o salmista Davi no Salmo 103, versículos 1 e 2, salmo de gratidão por excelência. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Glória a Deus, aleluia. Você que está ouvindo agora esta mensagem, não esqueça dos benefícios que Deus fez na sua vida. Você agora que está com o coração frio, seu coração deixou de ser de carne e voltou a ser de pedra. Você agora que fechou as portas do seu coração, às vezes para nem ouvir Deus falar com você, aprenda uma coisa: Deus pode deixar que você volte para aquele mesmo deserto que você estava antes, que você volte a sentir o mesmo vazio. Sabe para quê? Para Ele ouvir você de novo clamar pela misericórdia dEle. Jeremias no capítulo 2, Deus diz: sinto saudade de vocês quando estavam no deserto. Tem gente que quando sai do deserto parece que não viu quem lhe tirou de lá, e às vezes paga um preço muito alto. Sabe por quê? Porque Deus é santo. Ele é nosso amigo, nosso real, autêntico, verdadeiro amigo. E por ser amigo, às vezes Ele nos deixa padecer para voltarmos aos seus pés. Volta para Jesus antes que o teu sofrimento aumente, antes que tudo volte a acontecer. Volta para Jesus. Seja grato por tudo que Ele fez na tua vida, na tua família, na tua casa, no meio dos teus. Deus é contigo. Que essa mensagem possa tocar o seu coração, e que essa mensagem, eu peço pelo poder que é no sangue do Cordeiro de Deus, pelo poder que é no nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Senhor meu Deus, eu te peço agora que essa mensagem seja um martelo, como está escrito em Jeremias 23, 29, um martelo que esmiuça a penha e um fogo que queima o pecado. Que essas pessoas que estão ouvindo essa mensagem sintam-se, Senhor, na condição de voltarem ao primeiro amor, para sentir novamente gratos a Ti por tudo que o Senhor fez por todos nós. Louvado seja eternamente o santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.